Bom dia, eu sou do curso de licenciatura em Química, estou no sétimo período e hoje eu vou apresentar os resultados prévios durante a minha execução e pesquisa do meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso. Meu trabalho teve como temática, né, fazer a análise da água de um trecho do córrego Santana, que fica localizado na cidade de Orizona, Goiás. Aqui a gente tem um sumário com os tópicos que será presente, né, durante a minha apresentação, que a gente tem o contexto da pesquisa, o objetivo, procedimento metodológico, resultados, discussões, considerações finais e as nossas referências. Bom, o contexto, né, da nossa pesquisa foi em cima da temática, né, de conservação dos recursos de água doce na determinada região, que é a de Orizona. Pois o consumo de água doce, né, é a nossa principal fonte de vida, tanto utilizada tanto para consumo humano quanto animal, mas também para irrigação de plantações. E em áreas rurais, esse recurso hídrico, ele é mais importante ainda, pois as pessoas não têm água tratada em casa via encanamento. Então, elas dependem de nascentes, pequenos córregos ou até rios, tanto para consumo humano quanto para a produtividade daquele meio de vivência ali. E com isso, o monitoramento ele vem sendo presente, ele tem que ser presente, pois ao longo dos anos, né, querendo ou não, aquelas áreas estão sofrendo com degradação, com poluição, com contaminação daquela água. E com isso, meu contexto da pesquisa veio para determinar essa qualidade dessa água presente na nascente Açudinho e do córrego Santana, visto que no município de Orizona, e principalmente nesse trecho de análise, ainda não existe nenhum estudo predestinado para aquele ambiente ali. Nas áreas rurais, né, os córregos são a principal fonte de abastecimento e a nossa água doce, ela vem representando apenas 2,5% da água existente no planeta, que ela é uma pequena parcela, né, que está presente em rios, córregos e nascentes, que é determinado, né, pela AMA, esse dado, e com isso vem a nossa importância de preservar esse ambiente. Nosso objetivo, né, da nossa pesquisa foi analisar, né, a qualidade da água da nascente Açudinho e também determinar a qualidade de 2 pontos no córrego Santana, sendo eles um antes da deságua da nossa nascente do Açudinho e o outro ponto após a deságua. O outro objetivo também, né, pegar essas amostras e analisar tanto da nascente do córrego para verificar os parâmetros analisados para ver se eles estão atendendo aos nossos parâmetros determinados pela nossa legislação vigente, para gerar dados e possivelmente até dependendo uma intervenção de preservação naquele ambiente. Que nem os nossos objetivos também serão analisar, né, nossos parâmetros fisicoquímicos, microbiológicos nos diferentes pontos de coleta, né, para determinar como está sendo atualmente a qualidade desse recurso hídrico. Nossos métodos, né, foi analisar primeiro, ver, firmar nossa área de coleta, então foi no município de Orizona, que foi decidido também a realização de uma coleta no açude, na nascente do açude e no córrego Santana. Os pontos de coleta foram decididos um na nascente e 2 no córrego Santana, totalizando 3 pontos de amostra. O período determinado para essa coleta foi no final da época chuvosa,
e outro na época de seca, bem no final da seca, para a gente fazer um parâmetro e comparar como é que tá nessas duas etapas do ano, né? Os materiais utilizados foram frasco de polietileno esterilizado, caixa térmica com gelo para transporte e conservação das nossas amostras e foram analisadas com equipamentos disponibilizados pelo Laboratório de Pesquisa e Análise de Química, né, do nosso Instituto Goiano, IF Urutaí. As amostras foram passadas por análise, né, pelas físicas, que foram o pH, turvez, condutibilidade elétrica e sólidos totais. As nossas análises químicas foram as de nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, DBO, DQO, sólido e potássio. A nossa microbiológica foi o coliformes, termotolerantes e bactérias hemoróficas. E esses dados obtidos foram tratados pelo cálculo de índice da qualidade da água, né, o nosso IQA, e foi classificado também pela resolução da CONAMA e também analisado pelo teste de Tukey's. No nosso primeiro resultado preliminar, da nossa primeira etapa da nossa amostragem, o resultado preliminar que a gente teve foi que o nosso pH com condutibilidade elétrica e a turvez estavam sim dentro dos parâmetros determinados pela CONAMA, né? Indicando que o aspecto físico-químico, né? Ele estava compatível com os parâmetros. Só que, entretanto, infelizmente, nosso oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica do nosso oxigênio, que é a DBO, apresentaram níveis muito preocupantes, com valores muito elevados, que pode nos indicar que há uma grande quantidade de matéria orgânica biodegradável presente naquela água e compromete o consumo humano, a qualidade, né, dessa água do consumo humano, que pode ocorrer, né, uma baixa oxigenação nessa água, que interfere até mesmo na vida aquática ali. Os três pontos de coleta, né, apresentavam níveis de poluição, né, devido à baixa oxigenação, sugerindo que ocorre a nascente está sofrendo grande influência de contaminação, que pode ser resultado tanto de atividade agropecuária na região, como criação e manejo inadequado de resíduo orgânico, escoamento insuficiente proveniente de áreas agrícolas. Então, são uma série de fatores que pode estar influenciando nessa qualidade da água ali. Esse resultado, né, para nossa avaliação, que a água não mostra que a água não deve ser analisada somente num parâmetro. Às vezes a pessoa acha, vou medir um pH, uma turvez e vou saber que nossa água tá boa. Não, não é assim. Essa contradição vem muito forte nesses análises, que mostra que a gente tem que fazer uma série de baterias, uma série de análises para determinar a nossa qualidade da água ali naquele ambiente. Aqui a gente tem, né, fotos do momento da coleta. Do primeiro no foto foi na nascente, meu primeiro ponto de coleta. E nas segundas duas fotos foram tiradas no Córrego Santana, no momento da captação. Aqui a gente tem as fotos tiradas no laboratório no dia da pesquisa, né? A turma ali envolvida, o pessoal que estava no dia não foi feito somente minhas análises, foram feitos mais de outros pontos, outras pesquisas, e com isso foram feitas todas as amostragens juntas. Com isso a gente vê, né? Na nossa bancada tem vários frascos. Nas nossas considerações finais, né? A gente tem nossa conclusão, que, como eu já devia mencionar, nosso pH, turvez e contabilidade estão sim dentro dos parâmetros exigidos, né, legalmente, mas infelizmente no oxigênio dissolvido e nosso DPO está em níveis
totalmente fora do padrão, totalmente fora do exigido, que dá uma preocupação muito grande para a gente que está fazendo a pesquisa e a gente tem que buscar entender melhor o que está acontecendo naquela área, fazer. Isso não mostra, né, a importância de mais análise, tanto de solo, de área, tentar entender o que está acontecendo ali naquela região. A gente tem nosso diagnóstico geral, né, que nos mostra a evidência bruscante do desgaste da qualidade da água, da poluição de matéria orgânica ali naquela área, que nos reforça a necessidade de monitoramento contínuo, buscar entender o que realmente está acontecendo, né? Se há preservação das nossas matas, se está tendo as preservação que é exigido, né, até mesmo pelo IBAMA, pelos órgãos, né, que temos. Essas foram as referências, né, nossas bibliográficas utilizadas para a escrita, né, dessa apresentação, deste trabalho. E eu deixo aqui meu sincero agradecimento por ter parado e escutado essa apresentação, entender um pouco melhor do que realmente está acontecendo naquela área, né? Que ainda não tinha estudos e agora está tendo seus primeiros estudos, que com certeza vai ter uma grande relevância. Então, muito obrigada.